Oi, pessoal, eu sou o professor Dantas, da Universidade de Brasília. Desenvolvi aqui esse canal como suporte às disciplinas que ministro na universidade. E nesse semestre eu estou trabalhando com a disciplina de contabilidade de instituições financeiras e considerando o grande impacto com a alteração que nós temos a partir de janeiro de 2025, com a implementação da resolução 4966 e do novo plano de contas, né, o chamado, inclusive, 1.5. Estou gravando alguns vídeos aqui para dar suporte ao desenvolvimento dos alunos, tá? Já tem uma série de vídeos aí que a gente falou sobre a resolução em si, inclusive 1.5. Depois falamos sobre classificação de instrumentos financeiros, falamos sobre operação de crédito, sobre o modelo de impairment, né, da perda, né, o modelo de perda esperada. Depois, tocamos um vídeo sobre a carteira de TVM, né? E na carteira de TVM exploramos o tratamento de quando os instrumentos financeiros se tornam problemáticos, né? E hoje nós vamos trabalhar com as chamadas carteiras de depósitos interfinanceiros e operações compromissadas, as chamadas operações interfinanceiras, né? As operações interfinanceiras. Eu vou compartilhar aqui com vocês o slide para a gente começar a nossa discussão. Bom, então, vamos tratar hoje, portanto, de a carteira de depósitos interfinanceiros e operações compromissadas, que em conjunto formam uma parte principal das chamadas operações interfinanceiras, né? Interfinanceira significa entre as próprias instituições, né? E não com o cliente final. Bom, assim, as aplicações interfinanceiras de liquidez, o chamado mercado interbancário, correspondem a operações realizadas entre essas próprias instituições para a administração diária do caixa. O pressuposto é que as instituições, ao longo do dia, eles assumem posições ativas e passivas, né? Essas posições que assumem dependem da disponibilidade de caixa, mas, assim, no final do dia, sempre, transitoriamente, se uma instituição pode ter mais retiradas do que era esperado, né? E aí, nesse caso, ele precisa zerar a sua posição e vai utilizar recursos desse mercado interbancário com outras instituições, né? E essa outra instituição, em tese, ela tem, por óbvio, ela tem uma posição inversa, né? Ela tem uma sobra de caixa, tá? Então, essas operações, elas são realizadas principalmente por meio dos chamados depósitos interbancários, chamado DI, ou operações compromissadas. Antigamente, fundamentalmente, eram esses chamados depósitos interbancários. Ao longo do tempo, as operações compromissadas adquiriram um volume muito mais expressivo. Hoje, nós temos os depósitos bancários de uma forma muito mais restrita, né? As operações compromissadas têm uma série de vantagens, inclusive de garantias, né? Então, que facilita a operacionalização dessas operações. Então, o depósito bancário, ele existe, né? Mas hoje em dia, num volume bem menos expressivo. As operações de assistência de liquidez, o Banco Central também tem, né? As chamadas operações de liquidez, LFL, né? E também pode ser uma alternativa a essa necessidade de caixa. Mas, assim, as operações mais relevantes se dão no meio dos chamados depósito interbancário, que é o que nós vamos debater aqui. Então, assim, vamos começar discutindo os chamados depósito interfinanceiro em si, né? O que é o depósito interfinanceiro é quando uma instituição financeira transfere recursos para outra, né? Transfere recursos para outra, os chamados depósitos interfinanceiros, né? Então, nesse depósito interfinanceiro, a gente tem uma instituição que tem uma posição ativa, né? Que seria aplicações em depósitos interfinanceiros, né? E eu tenho, por outro lado, eu tenho as operações passivas, né? Quer dizer, a instituição que recebe o recurso, né?
que recebe o recurso de que tem sobra, né? Essa aqui é a entidade superavitária, essa aqui é a entidade que naquele dia está deficitária, ela aqui ela vai reconhecer um passivo, como um depósito normal de uma conta de cliente, né? Só que é um depósito particular, que tem um tipo de controle especial, né? Então, essas chamadas aplicações em depósito interfinanceiro, ela se dá basicamente, se eu tenho uma entidade que tem um ativo, tem necessariamente uma outra entidade tem um passivo. Então, aqui eu tenho o grupo 1, 2, 2 nos ativos, e nos passivos eu tenho o grupo 4, 1, 3. Né? Quando a gente tem os chamados, na parte ativa, né? Quando eu tenho aqui na parte ativa, eu tenho aquela segregação, né? O saldo contábil bruto, eu tenho a perda esperada que eu tenho que registrar, pode ter também o ajuste a valor justo, né? E posso ter alguma operação de hedge de valor justo, né? Então, aquela segregação que a gente viu lá na parte da TVM, que a gente já tinha visto na parte de crédito, só que na parte de crédito muito mais detalhada, ela vai se repetindo nas principais carteiras. Isso para as posições ativas. Na posição passiva, não, só tenho o valor em si e eu tenho uma possibilidade do hedge, né? Então, eu não tenho ajuste a valor justo, depósito, o Banco Central não permite, né? E nem eu tenho perda esperada, por óbvio, né? Porque é uma conta de passivo, né? É a minha obrigação, né? Esses grupos, a contabilização desse caso ele vai ser relativamente simples, né? Não tem grandes novidades. Se eu tenho uma operação ativa, eu vou ter uma operação passiva em outra entidade. E como é que se dá o reconhecimento do resultado? Né? O reconhecimento do resultado, isso aqui é para quem tem aplicação em outra instituição financeira. Então, ele tem rendas, né? Então, aqui nas rendas, a gente tem, no inclusive, essa conta 71420, que é renda de aplicações em depósitos interfinanceiros, né? Que aí é a parte de juros que você vai reconhecer aqui na 71420, que é o grosso desse depósito. Tá? Mas existe também a possibilidade aqui de algum tipo de ajuste de receita e despesa de variação cambial, né? De variação cambial, as provisões para perdas, né, que eu posso ter a receita e a despesa. Aqui é mesmo, aquela mesma lógica que a gente já discutiu no crédito e que a gente já discutiu no TVM. Né? Eu tenho uma conta de juros e eu tenho aquelas contas que são de ajustes, que podem ser ativos ou passivos. Né? E essa conta de ajuste ela está sempre naquele grupo 719, né? 719, 91, 719, 92, 719, 93 e 719, 94. Então, esse aqui é o tipo de renda que pode ter, e aí você, eventualmente, vai reconhecer a provisão para perdas, o ajuste a valor justo e a parte do hedge também. Tá bom? Então, tudo segregadozinho. Caso tenha, né? O básico é ter a 71420. Essas outras é se for o caso, tá bom? Se for o caso. E na parte do passivo você tem a despesa, né? Então é 81120, né? E aí também tem lá no grupo 71991 e 71994 a possibilidade da variação cambial e também a possibilidade do hedge de valor justo. Perceba que nesse caso eu não tenho o equivalente para 71992 e nem 71993, eu não tenho aqui na parte do possível. Por quê? Porque aqui eu não tenho provisão, já que é a minha obrigação, eu não posso provisionar uma obrigação, que já é minha, né? E nem posso ter ajuste a valor justo, porque a norma não permite que esse tipo de operação passivo seja mensurado a valor justo, esse tipo de passivo. Só alguns de forma bem particular, a gente vai ver um pouco mais à frente, quando a gente estiver falando das operações compromissadas, tá bom? Então, a lógica do depósito, o depósito, nesse caso, é muito simples, é uma instituição financeira depositando recursos na outra, essa outra que está precisando de recursos, e aí tem os juros e outro tipo de variação, se for o caso. Bom, vamos fazer um exemplo para a gente deixar isso mais claro, tá bom? Vamos fazer um exemplo, olha só.
No dia 25 de abril de X1, o Banco TPT, ele captou recursos junto ao banco capitalizado, ou seja, o Banco TPT estava precisando de caixa, tá? E foi no banco capitalizado e captou esse recurso, ou seja, o banco capitalizado depositou recursos do Banco TPT. Isso aqui no valor de 500 mil. Essas operações, em regra geral, elas são de prazo relativamente curto, eu coloquei aqui um bem curto só para a gente entender toda a dinâmica, né? Isso aqui, no dia 25 de 4, ela vence no dia 28 de abril, né? E aí a taxa de juros seria de 6% ao ano, tá? Então, essa é a operação. No dia 28 de abril, no dia 28 de abril, venceu aquela operação, né? Ele vai ter que pagar, mas além disso, no dia 28 de abril, aí o Banco TPT já tinha sobra de caixa. E ele emprestou recurso ao banco necessitado. Esse é um outro banco. Esse banco necessitado, esse A estava precisando de recurso. E aí ele aplicou nesse banco, emprestou, né, vamos chamar assim, por meio de depósitos, esses 500 mil. E esse aqui com vencimento para 2 de maio, né? 2 de maio. Né? E aqui com taxa de juros também de 6% ao ano. Nessas operações não há custo de transações diretamente associados, não tem custo de transação. A área de avaliação de riscos estima que, em função da natureza e características das operações, a PIT esperada é nula, não tem uma PIT esperada para essas operações, e a operação ativa é considerado na carteira C5. Lembra que a gente falou desde o crédito e no TVM, que sempre que eu tenho um instrumento financeiro, né, se eu tenho um ativo financeiro, eu tenho que classificar nas carteiras de provisão, C1 a C5. No primeiro momento, as pessoas podem entender, não, essas carteiras C5 é só para crédito. Não, é para todos os instrumentos financeiros. As regras são gerais, uniformes, para todos os instrumentos financeiros. Claro que ela vai ter um peso maior, claro que ela vai ter uma dinâmica mais importante quando a gente está falando da parte de crédito, mas ela se aplica para todos os instrumentos financeiros, tá bom? E aqui, basicamente, o que está pedindo é promover os lançamentos contábeis relativos a essas duas operações. No dia 25, ele capta recursos com taxa de juros de 6%, vence no dia 28, e no mesmo dia 28, ele paga ao banco capitalizado e repassa recursos para o banco necessitado mais 500 mil. E aí vai para vencer no dia 2 de maio. Então, vamos considerar que essas operações foram liquidadas conforme o contrato e vamos para a contabilização dessas operações. Vamos lá para o Excel, né? A gente já está o tempo todo trabalhando no Excel. Vamos lá para o Excel. Vamos lá para o Excel, que é o que a gente está trabalhando. Então, no dia 25 de abril, 500 mil para vencer no dia 6 de abril com taxa de juros de 6%. Né? Então, que tipo de lançamento eu vou fazer no dia 25 de abril? Então, dia 25 de abril, eu vou captar recursos. Eu captei esses 500 mil. Né? Então, vamos lá. Então, nesse caso, vamos lá para o nosso plano de contas. Vamos lá para o nosso plano de contas. Captei recursos. Captei recursos, entrou dinheiro no meu caixa. E a gente já discutiu aqui que sempre que entra dinheiro no caixa, vamos trabalhar com essa conta, que é uma conta de reservas, né? Que transita pela reserva do Banco Central, né? Então, entrou, né, na reserva, reservas livres, né? Quanto? 500 mil. Entrou 500 mil lá na minha conta, né? Na conta do banco que captou recursos. E qual é o crédito? Agora, se eu captei recursos por meio do depósito até financeiro, eu tenho que registrar uma obrigação. Então, eu tenho um passivo. Então, vou lá para o meu plano de contas novamente, e agora eu vou procurar o passivo que está no grupo 4, né? Grupo 4, passivo exigível, né? E nesse grupo 4 eu tenho o grupo 4.1, que é depósitos, abro o 4.1, tem o 4.13, que são os depósitos interfinanceiros, e dentro dos depósitos interfinanceiros eu tenho 4.10 de uma empresa não ligada, né? Não ligada,
não ligada. Pronto, é essa aqui. O banco não é ligado ao outro, não faz parte do grupo, do conglomerado daquele banco que está passando recurso, é um banco independente, né? E é de um banco, portanto, de um banco não ligado. Então, 413, 10, 20. Né? Vamos copiar aqui e vamos levar para cá. Então, depósitos interfinanceiros, tá? Para NL aqui, não ligado, tá bom? Então, 500 mil. Pronto. O depósito eu já registrei, tá bom? No dia 25, o depósito eu já registrei. Ao registrar esse depósito, pessoal, ao registrar esse depósito, o que é que eu tenho? Eu tenho que tratar também da classificação. Lembra que tudo que a gente fizer na contabilidade a partir de 2025, eu tenho que fazer aquelas classificações, né? Classificação contábil. Lembra que no ativo eu tenho 3 classificações. Eu faço a classificação contábil, que era CA, custo amortizado, VJR ou VJORA. Tenho que classificar se ela é da carteira C1 a C5. E tenho que classificar também se for um ativo, se ela está no estágio 1, estágio 2 ou estágio 3, ali de provisões. Tá? Então, 3 tipos de classificação. E no passivo? No passivo é só um. Eu não tenho provisão, portanto, não tem estágio 1, 2 e 3, e eu também não tenho, por consequência, eu não tenho também a carteira de provisão, C1 a C5. Eu só tenho a classificação contábil, tá? Então, vamos lá. Então, tenho que fazer essa classificação contábil. Olha só, na classificação contábil, aí a gente vai lá para ela está sempre no grupo 3 quando é um ativo. Quando é um ativo, ele está no grupo 3, e aqui, como é um passivo, ele está no grupo 9. Então, eu vou lá no grupo 9. Então, o 9.2, que ele trata de classificação. Então, eu tenho 9.2, classificação por categoria, tá bom? 9.2.1. E aqui eu tenho a parte dos passivos, né? Aí eu tenho o passivo mensurado a valor justo do VJR, né? O custo amortizado. O passivo, por definição, ele é custo amortizado, exceto quando a norma permitir. E no caso do depósito, não tem assunção para isso, né? A norma impõe que seja custo amortizado, depósito interfinanceiro, tá? Então, você vem aqui e tem uma conta aqui, ó, 921 6041, ó. Opa, tá? 921 6041. Então, já tenho para você ver aqui. Vai ser crédito nessa conta. Débito eu ainda vou procurar, tá? Crédito nessa conta. Então, passivo financeiro será depósitos. Tá bom? Então, eu fiz a classificação do passivo financeiro com gosto. É claro que se eu lancei na conta 921, eu tenho que ter uma contrapartida, um débito, né? E o débito vai ter que ser na conta 3. Então, regra geral, ela tem a mesma nomenclatura. Se lá é 921, aqui certamente será 321. E está aqui, ó, 321 60, ó, passivo financeiro, custo amortizado, controle. Então, essa conta aqui, 321 60. Passivo financeiro será controle, tá? O detalhe na conta 9, que é um passivo, e aqui na conta 3 é o controle. Perceba que é inverso quando a gente está falando de ativo. Quanto, pessoal? Os mesmos 500 mil. Pronto. O lançamento já foi feito. Então, dia 25 de abril, só isso. Não tenho mais o que fazer. Dia 25 de abril, fiz esse lançamento e resolveu a minha vida no dia 25 de abril. Bom, o que acontece agora? Bom, a operação ela vai vencer no dia 28 de abril e que tem taxa de juros de 6% ao ano.
Então, a primeira coisa que eu vou fazer no dia 28 de abril, vai vencer, eu tenho que reconhecer os juros que eu devo, né? E tenho que fazer o pagamento, tá bom? Tenho que fazer a transferência para o banco que é, 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 fez a aplicação do recurso, né? Que foi o banco capitalizado. Então, nesse caso, eu tenho que reconhecer os juros, né? Eu vou ter que aumentar o crédito, eu já sei, que vai ser na conta depósito. Eu vou ter que aumentar esse valor. E o débito vai ter que ser uma conta de despesa, tá? Então, que conta de despesa? Então, agora eu vou lá no grupo 8, que é a conta de despesa, né? Grupo 8 é a conta de despesa. 8.1 são as despesas operacionais. Tem 8.1, que é a despesa de captação. Ao abrir despesa de captação, tem depósito de poupança, apareceu aqui essa conta 81120, e essa conta 81120 é uma conta de depósito interfinanceiro. Então, essa vai ser a conta 81120, então vai ser despesas, ação, depósitos interfinanceiros. Pronto, tá? Bom, agora o problema é o seguinte, qual o valor? Então, eu vou ter que calcular esse valor, porque eu tenho juros de 3 dias, né? É 6% ao ano. Quanto é que vale isso em 3 dias? Eu vou aqui direto nos 3 dias, assim, por exemplo, tá, sobre os 500 mil, eu vou aplicar o quê? A taxa de juros, que é 6% ao ano, só que eu vou fazer a taxa equivalente, tá? Então, como é a taxa equivalente? Deixa eu apurar a taxa logo aqui, a taxa diária, né? A taxa equivalente é 1 mais I, né? Que é 1 mais I, que é um 6%, elevado ao período que eu pretendo, né? No caso aí seria a taxa de um dia, né? Então, vou colocar aqui o período que eu pretendo, dividido pelo período que é a taxa anual, dividir aqui por 360, né? Faço isso aqui, e depois, menos 1. 1 mais I elevado a P sobre T menos 1. Né? Então, dá uma taxa de 0,0162% ao dia. Tá bom? A realidade agora, eu quero essa taxa correspondente a 3 dias. Né? Quanto é que está de juros? Então, sobre esses 500 mil, eu vou aplicar quanto? Eu vou aplicar essa taxa, aí eu vou colocar aqui 1 mais I, eu tenho a taxa de um dia, elevado a 3, que são 3 dias, né? Menos 1. E agora eu vou fechar aqui, fecho parênteses, tá? E aqui, em tese, eu vou encontrar a taxa de juros correspondente a 6% ao ano, mas correspondente apenas a 3 dias, né? Então, dá 242,45, né? 242,45. Então, essa taxa aqui de 242,45 seria a taxa equivalente a 3 dias de uma taxa de 6% ao ano, tá? Então, uma taxa de 6% ao ano. Então, dá 242,45. Bom, então agora como é que a gente vai fazer? Eu vou fazer aqui o lançamento, essa despesa de captação aqui vai ser 242,45, tá? Então, atualizei o valor do meu passivo. O meu passivo, que estava em 500 mil, agora ele tem mais 242,45 de juros, né? Bom, por consequência, a minha classificação, né, a do CA, né, vamos fazer toda a sequência, né, a minha classificação lá do CA, ela também foi ajustada, né? Enquanto nos 242,45, aquele meu passivo que era 500 mil, agora esse meu passivo que está lá no CA, ele também tem os 242,45.
Então, atualizei o meu passivo, né? A classificação do meu passivo. A classificação do meu passivo também está atualizada. Só que, imediatamente depois, eu vou liquidar essa operação. Eu vou ter que transferir para o banco que fez esse depósito no banco TPT, eu vou ter que transferir os 500.242. Né? Agora, os 500.242 reais e 85 centavos. Né? Então, nesse caso, quando eu recebi o depósito, eu fiz débito na, reserva, na conta reserva e crédito no depósito. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o inverso. Né? Eu vou copiar aqui só para facilitar a minha vida. Só que isso aqui agora vai ser um débito, né? Pela liquidação. E essa conta reserva que eu vou transferir, que é o meu caixa, né? Eu vou transferir para ele, transferir os recursos no caso, vai ser os 500 mil, os 500 mil, mais esses 242,85. Dá 500, 242,45. E sai do meu caixa, das minhas reservas, da minha conta reserva, que é como se fosse a minha conta corrente, a conta corrente do banco, no Banco Central. Tá bom? Então, transferiu esse recurso para lá. Então, a primeira coisa, atualizou o depósito com reconhecimento de juros. Segundo momento, tratou o reconhecimento, atualizei as contas de controle, né? Também está lá aquela classificação. Agora eu paguei o passivo. Paguei o passivo, pessoal. Agora eu vou fazer também da baixa naquela conta de controle, só que agora vai ser invertido, que é débito vira crédito, que é crédito vira débito, né? Então, débito na conta 9 e crédito nessa conta 3. Né? E crédito nessa conta 3. Quanto? Então, 9 era os 500, depois recebeu os 242 e a baixa do valor. Pronto. O que aconteceu, pessoal? E ele é só esse mecanismo, tá? Ele é só esse mecanismo. Ele não tem maiores novidades em relação a esse aspecto. Ele vai ser sempre esse valor, tá? 242, você reconheceu esse depósito. Tá bom? Depois o reconhecimento dos juros, né? Então, reconheceu o passivo, classificou. Reconheceu os juros, atualizou a classificação. Liquidou a obrigação, deu baixa na classificação. E acabou o processo, que seria aquela operação do dia 28 de abril. Bom, o que aconteceu no próprio dia 28? No próprio dia 28, ele pegou e emprestou 500 mil para um outro, fez um depósito interfinanceiros para um outro banco com vencimento em 2 de maio. Né? A taxa de juros também é de 6% ao ano, tá bom? De 6% ao ano. Né? Então, esse aqui, juros de 3 dias. Bom, o que vai acontecer agora? Agora eu vou reconhecer uma um ativo, né? Ao invés de ser aquela conta do passivo, né? Então, agora eu vou ter que reconhecer um ativo. Eu estou aplicando recursos na outra instituição, tá bom? Então, vamos procurar lá uma conta de ativo, né? Então, procurando a conta de ativo, vou lá, eu tenho o grupo 1, 2, que são aplicações interfinanceiras de liquidez, que é o grupo, né? E dentro dessas aplicações eu tenho um grupo 1, 2, 2, que é o depósito, aplicação e depósito interfinanceiro. Então, tem 1, 2, 2, 10, e quando eu abrir o depósito interfinanceiro, ele está aqui, ó. Tem saldo contábil bruto, as perdas, ajuste e tudo mais. Então, vai ser direto nessa conta aqui, que é o valor saldo contábil bruto. Então, vou fazer uma aplicação nessa conta, débito.
depósito financeiro, saldo contábil bruto, SCB. Quanto, pessoal? 500 mil. 500 mil. Esse, bom, para eu ter esse ativo, o que foi que eu fiz? Eu transferi reserva para... Pois então, eu já vou pegar aqui, pegar carona nessa conta reserva, que é um 310. Esse é o caixa da instituição financeira, tá, pessoal? Então, 500 mil. Então, primeira parte é resolvida, né? Primeira parte é resolvida. Só que tem um detalhe, né, gente? Quando eu tenho um ativo financeiro, e é o caso, eu tenho que fazer 3 classificações. Sempre é isso, tá, pessoal? 3 classificações em contas de compensação. A classificação contábil, a classificação da carteira, C1, C5, e a classificação dos estágios, estágio 1, 2 e 3. Tem sempre 3 classificações, tá? A classificação contábil é pelo valor líquido e as classificações C1 a C5 é pelo valor bruto. Bom, nesse caso específico, pessoal, como não tem provisão, né, eles estão tudo pelo mesmo valor. Então, pelo menos dessa vez vai ser pelo mesmo valor, né? Quando a gente trabalhou lá em crédito, em TVM, ele tinha valores distintos, né? Então, nesse caso, agora, pelo menos, é o mesmo valor. Mas vamos lá, vamos à mecânica, sempre repetindo toda a lógica da classificação, né? Então, a primeira coisa, classificação contábil. Classificação contábil. Esse ativo é um ativo custo amortizado, VJORA ou VJR. Isso aqui é tipicamente um ativo de custo amortizado. Por que custo amortizado, pessoal? Porque aquele depósito já feito com prazo fixo de resgate, geralmente de curto prazo, pactua taxa de juros, não existe lógica em você vender um depósito interfinanceiro para outro, não tem sentido. Então, é tipicamente um ativo financeiro custo amortizado. Então, ele vai estar aqui nesse grupo 32110. E aqui eu tenho um grupo, 3211012, que são as aplicações interfinanceiras de liquidez, tá bom? E nas aplicações de interfinanceiras de liquidez, ele tem a revenda, que são operações compromissadas, e tem mais demais aplicações interfinanceiras de liquidez. Então, ele vai entrar aqui. Essa conta 32110 12,99,4. Então, eu vou fazer aqui um débito nessa com 3,10,99,4. Então, vou colocar aqui ativo financeiro, depósito. Não, vou colocar outras, como é o nome que tem lá na conta, meu Deus. Demais aplicações financeiras de liquidez. Ativo financeiro CA, demais aplicação, aplicação interfinanceira de liquidez. Tá bom? Só para ter o nome da conta mais. Mas é importante estar ali no CA. Bom, se eu tenho 32110, eu vou ter que procurar uma conta, né, que vai ser uma conta 9, né? 921, alguma coisa que vai ser a contrapartida, né? Porque eu vou precisar sempre dessa. Então, vou lá, da 921, lá é 32110, aqui vai ser 92110, ó, essa conta aqui, que é o ativo financeiro custo amortizado controle. Então, sempre tem isso aqui. Então, 921, CA, controle. Bom, pessoal, quanto? Os mesmos 500 mil. Os mesmos 500 mil. Tá? Então, já fiz o reconhecimento patrimonial, né? Fiz o reconhecimento patrimonial e fiz a classificação contábil. Mas agora você vai precisar fazer a classificação das carteiras, né? Nas carteiras. E aí, se você vai precisar fazer a classificação nas carteiras, né? Aquelas carteiras C1 a C5, né? Que a gente falou. Então, volta lá para o grupo 3, né? Então, lá no grupo 3, já viu a classificação por categoria,
Agora eu tenho a composição das... No grupo 33, né? Que é a parte de risco de crédito, né? As carteiras. E aqui eu tenho a classificação por estágio e tem a classificação da carteira, né? Então, esse grupo 322, né? 322. Na descrição do exemplo, a gente chamava a atenção de que ela seria uma carteira C5. Então, seria uma carteira C5. Então, o que significa agora? Vou procurar lá a carteira C5. Então, eu já sei que está aqui, na carteira C5, e nessa carteira C5, é não problemático ou problemático? Não, ele é não problemático, ele não tem qualquer tipo de inadimplência, então ele já está aqui, ó. Então, carteira C5, não problemático, de 0 a 14 dias. Então, ele está aqui, ó. Então, 332, e vamos lá. Débito, carteira C5, não problemático, de 0 a 14 dias. Aí dia, né? De 0 a 14 dias de atraso. Assim, só porque a carteira e a classificação vai pegando esses atrasos. Né? Bom, se eu tenho uma conta no 332, eu vou precisar de uma conta credora lá no 932, né? Só para fazer o controle. Então, lá vou eu para o 932. Então, 93, 932, 93299 está aqui, ó. Então, 93299, é sempre essa conta aqui. O nome dessa conta é ativo financeiro, classificação por carteiras, controle. Ativo financeiro, classificação por carteiras, controle. Eu estou colocando esses nomes, pessoal, só para facilitar a nossa discussão. Claro que no lançamento contábil, a descrição é exatamente aquela que está lá no COSDIF, tá bom? Então, 500 mil. Pronto. Então, se fez a operação no dia 28, faz o reconhecimento patrimonial e automaticamente faz a classificação contábil, a classificação da carteira, ainda falta uma terceira classificação, que é a classificação por estágio, né? A classificação por estágio. Claro que você fez a operação agora, ela está no estágio 1, né? Então, lá vou eu, lá para o grupo 3, 2, né? Então, 33, desculpa, 331, que é a classificação por estágio de risco de crédito, né? Ela está no estágio 1, por razões óbvias, e aqui eu tenho uma conta chamada aplicações interfinanceiras de liquidez. Então, vou pegar essa conta, né, o lançamento que eu vou fazer, estágio 1, aplicações interfinanceiras de liquidez. Bom, estágio 1. Deixa eu só diminuir a descrição da conta para... Aplicação interfinanceira de liquidez. Né? Se eu tenho uma conta 331, eu vou precisar de uma conta 931 agora para fazer o controle. Né? Então, eu vou lá, 931. E aqui o 931, vou abrir 931,99. Então, 931,99, que é o ponto máximo do controle, né? Então, ativo financeiro, classificação por estágios. E eu volto lá. Ativo financeiro,
estágios, controle. Os 500 mil. Os 500 mil. Tá? Então, pronto. O lançamento do dia 28, na hora que você fez a contratação da operação, fez 4 lançamentos. Fez uma operação, fez 4 lançamentos. O lançamento patrimonial, a classificação contábil, a classificação da carteira e a classificação por estágio. Tem sempre que fazer esses lançamentos, tá bom? Bom, o que aconteceu? Essa operação, ela só vai vencer no dia 2 de maio. Ela só vai vencer no dia 2 de maio. Como ela vai vencer no dia 2 de maio, entre o dia 28 e o dia 2 de maio, tem um encerramento do período. Tem o dia 30 de abril. No dia 30 de abril, você vai ter que fazer a atualização desses saldos, tá bom? Vai ter que fazer a atualização desses saldos. Que tipo de atualização, pessoal? Dos juros correspondente ao do dia 28 até o dia 30. Dos juros correspondente do dia 28 ao dia 30. Então, na realidade, é taxa de juros de 6% ao ano. Então, você vai, primeira coisa, contar a taxa equivalente, um mais I elevado sobre 360 menos 1, né? Então, é aquela mesma taxa, 1,62, né? Qual a diferença, pessoal? É que entre o dia 28 e o dia 30, né, que é o final do período, eu tenho 2 dias. Então, eu vou calcular sobre esses 500 mil, a taxa, vou de novo, 1 mais I, eu transformei em dia, agora eu quero de 2 dias. Aí eu volto a utilizar o conceito da taxa equivalente. Só não tem outro jeito, a gente vai trabalhar isso o tempo todo, né? Então, menos 1, né? Então, você pegou a taxa diária, elevou a 2, porque você está querendo 2 dias, né? E encontrou uma taxa equivalente, né? Então, ao encontrar essa taxa equivalente, você encontrou R$ 161,88 de juros, né? R$ 161,88 de juros. Bom, e agora eu vou fazer o lançamento, tá bom? Tenho que fazer que tipo de lançamento? Vou atualizar o valor patrimonial, né? Primeira coisa. Então, vou atualizar o valor patrimonial, vou ter que fazer um débito no meu ativo. No dia 30, eu não tenho mais 500 mil, eu já tenho 500 mil, mas já ganhei 2 dias de juros, né? Então, eu vou reconhecer esses 161,88 aqui de juros. Bom, pessoal, é claro que se eu tenho um débito, tenho que ganhei alguma coisa, eu tenho que reconhecer a receita, né? Então, eu vou procurar agora uma conta de receita para fazer esse tipo de reconhecimento, né? Lembra que quando estava no exemplo passado, eu tive que reconhecer a despesa, né? Aqui é a despesa de captação. Aqui agora, como eu estou emprestando dinheiro, eu tenho que reconhecer a receita, né? Então, vou lá para o grupo 7, que é o grupo da receita, né? E lá no grupo 7 tem o receitas operacionais, que é 7.1, renda de operações de crédito, de aplicar. Opa, tem um grupo 7 e um 4 aqui, de renda de aplicações interfinanceiras. E aqui ele diz, é renda de operações compromissadas? Não, é essa aqui, ó. 71420, que é renda de aplicação em depósito financeiro, né? Então, essa aqui. Então, volto lá, 71420, renda de aplicações em depósitos interfinanceiros. Interfinanceiros, né? Então, isso aqui é a receita. Bom, então, fiz o reconhecimento da receita. Pessoal, só um detalhe. Quando eu apurei essa taxa aqui, acho que eu consegui 360 dias, e na realidade, para você ser mais preciso, né, trabalhando com 365, mas só uma questão de precisão, ele muda o valor, 239,52. A lógica é exatamente a mesma, mas eu vou utilizar aqui 365 dias para ser mais preciso, até porque são operações diárias, tá?
Então, ele daria 159,67. Desculpa aí. A lógica é exatamente a mesma, tá? Então, reconheci a primeira coisa, atualizei o depósito, né? Atualizei o depósito, o próximo passo. Eu tenho que atualizar também a classificação contábil. A classificação contábil, ela está por 500 mil. Eu vou ter que reconhecer os 159,67 também. Eu vou aumentar o valor que eu tenho naquele ativo, minha carteira de ativos financeiros CA, tá bom? E vou aumentar o controle também por consequência, tá bom? E a carteira? A carteira também vai mudar. A carteira C5, de 0 a 14 dias, que está em dia, né? Obviamente. Então, ela também vai receber esses 159,67. E o estágio 1. O estágio 1 também não tem mais 500 mil, eu já tenho um outro valor. Já ganhei 159,67. Então, a minha carteira no estágio 1 também agora já tem 500.159,67. Pronto, tem que fazer esses lançamentos, tá? Isso, eu fiz esse lançamento no dia 30 de abril. Aí encerrou o balancete, né? O balancete de abril. Bom, mas a operação não encerrou, porque ela vai até o dia 2 de maio. Né? Então, dia 2 de maio vai ter o vencimento. Então, a primeira coisa que eu faço agora é apurar qual é o valor. Né? Tenho que atualizar novamente. Tem mais 2 dias de juros. Né? São os mesmos 159,67, pessoal? Não, porque é juro capitalizado, né? Então, esses juros aqui, ele vai incidir não sobre os 500 mil. Esse aqui incidiu sobre 500 mil. Esse aqui, eu vou travar aqui a parte dos juros aqui, tá? Vou travar essas células aqui. Então, se eu fizesse assim, eu estou calculando juros sobre os 500 mil, mas ele já não era, quando cheguei em dia 2 de maio, a última atualização tinha sido do dia 30 de abril. Então, o que é que eu tenho que fazer, pessoal? Eu tenho que, no ponto de partida, né, na base de cálculo, eu tenho que somar os 159,67, né? Então, acrescentei a coluna C29, tá bom? Então, eu fiz. Ah, que a diferença é mínima, né? Porque é um valor pequeno, só 2 dias, ao invés de dar 157, 159,67, deu 159,72. Quando eu dei o enter aqui, eu nem percebi que tinha mudado esses centavos, tá? Então, esse aqui é o valor. Bom, primeira coisa que eu faço, então, dia 2 de maio, eu tenho que atualizar todas as carteiras. Eu tenho que repetir esses mesmos lançamentos que eu fiz no dia 30 de abril, eu tenho que repetir agora no dia 2 de maio. Só muda o quê, pessoal? Só muda o valor. Eu vou até pegar isso aqui, porque tem o valor, tá bom? Então, é o 159,72. Pronto. Atualizei o valor patrimonial do meu ativo, né? Uma nova renda, agora de 159,72. E, por consequência, pessoal, tive que atualizar também a classificação contábil, atualizar a carteira e atualizar os estágios. Bom, quanto é que está agora esse meu ativo? Esse meu ativo, que era 500 mil, ele era 500, mais 159, mais 159,72. Ele está por 500.319,38. Está 500.319,38, tá? Então, esse é o valor que eu tenho para o reconhecimento, tá bom? Então, o que, que vai acontecer agora? Agora, eu já atualizei, dia 2 de maio, agora eu vou liquidar a operação, tá? Atualizei tudo, agora eu vou liquidar a operação.
que significa liquidar a operação? Eu tenho agora que receber esse recurso. É um ativo, eu vou receber esse recurso. Né? Ao receber esse recurso, aquela conta reserva, eu recebi de ontem, por meio da conta reserva. Né? Só que a conta reserva agora vai ser um débito. Né? Um débito na conta reserva. E crédito. Crédito de quê? Crédito desse ativo. Eu vou dar baixa no ativo. E o ativo vai zerar. Tá? Crédito no ativo. Né? Crédito no ativo. Crédito de quanto, pessoal? Crédito de quanto? Vai dar os 519,38. Você vem aqui, ó, ele era 500, né? No dia 30 de abril recebeu mais 159, tudo isso na conta 122100110, né? E depois mais 159,72, 500, 319,38. Esse é o dinheiro que vai entrar no caixa. Pronto. Liquidei a operação. Liquidei a operação. Bom, e o que vai acontecer depois? Aquelas contas da classificação, né? Eu vou copiar elas aqui, só que elas vão entrar todas invertidas, né? Então, vamos por partes. Então, primeiro, a classificação contábil, ela também vai ser invertida. Agora, porque eu vou zerar, porque como eu recebi o ativo, né? Eu não tenho mais um ativo financeiro. Então, eu vou ter que dar baixa. Dar baixa na conta 3, né? Da mesma forma. Por qual valor, pessoal? Dá os mesmos 500.319,38. Os mesmos 500.319,38. Mas se você quiser fazer o paralelo direitinho, ó, ele tinha 500, né? 3, 2, 1, mais 159, 3, 2, 1, 10, mais 159,72. Pronto. 500, 319,38. Então, e agora? Agora você vai fazer o outro. Já deu baixa no instrumento, na classificação, agora você vai dar baixa na carteira. Só que invertido, que era crédito, agora vai ser débito. Então, débito na conta 9, crédito na conta 3. Quanto, pessoal? Os mesmos 500. Os mesmos 500, eu vou copiar aqui só para ir ganhando tempo. Então, os mesmos 500. E também a do estágio. A do estágio também desaparece. Tá? A do estágio também desaparece. Só que ela vai ser invertida aqui para você zerar. Faz sempre o lançamento inverso para zerar essas contas. As contas de controle também. Tá bom? Então, os 500 mil e os 500 mil. Ok? Então, pronto. Então, aqui a gente fez duas sequências de depósitos interfinanceiros, a gente tem posições ativas e passivas, né? Demonstrando como é que se dá a dinâmica dessas operações, né? Então, se a gente voltar lá para o nosso exemplo, né? Os slides, era essa operação, aqui é uma dinâmica de como calcular os efeitos do que a gente já mostrou no Excel, tá bom? E aqui os lançamentos são aqueles lançamentos que a gente vê, dia 25, na contratação original. No passivo você só tem uma classificação, né? Faz o reconhecimento patrimonial e uma classificação, que é a classificação contábil, né? Dia 28 reconheceu os juros, né? Reconheceu os juros, atualizou a classificação contábil e depois fez a liquidação pelos 500.239, que era o principal, mais os juros. E depois reverteu também a classificação, né? Aí depois, agora vai fazer uma nova operação, só que é um ativo, né? Então, criou o ativo com os 500 mil, né? E depois fez as 3 classificações. Enquanto no passivo eu só faço uma, no ativo eu faço sempre 3 classificações. Né? Nesse caso aqui específico, elas estão pelo mesmo valor, porque o valor contábil bruto e o valor contábil líquido eles são iguais. Né? Não tem provisão, coisa para esse tipo. Tá bom? Então, faço o reconhecimento, né? Aí, na mensuração subsequente, os juros dos 2 dias lá do 30 de abril, e faço nas 3 classificações também. Depois, faço a atualização dos juros de mais 2 dias, dia 2 de maio. Faço a atualização
e depois faço o recebimento e reverto todas as contas, tá bom? Então, o depósito interfinanceiro, tenho que inventar mais? Não, pessoal, não tem mais o que fazer, é só isso. É só fazer. Bom, pessoal, com isso a gente termina essa parte dos exemplos de contabilização do depósito interfinanceiro. A gente vai parar esse vídeo por aqui e a gente vai fazer um segundo vídeo só com a parte das operações compromissadas. Até percebi agora que esse slide está com o nome aqui de carteira de TVM aqui no título, né? Mas é depósito interfinanceiro e como a gente... Com isso a gente termina essa parte de depósito interfinanceiro e a gente vai gravar um vídeo depois só com o tópico das operações